Agora a gente vai avançar com a modelagem. Vamos criar as janelas, tanto as portas aqui que conectam a varanda com a sala, quanto também as portas que conectam as suítes aqui. E as janelas altas. Aqui não tem nenhuma janela, é só o acesso para a parte da escada. E essa porta aqui a gente não vai. Não tem nem necessidade da gente chegar a fazer, mas a gente pode fechar ela, né? Só para quando a gente for fazer a imagem não ficar entrando luz por aí. Então, para criar as janelas, a gente vai vir aqui no nosso painel de criação, Geometry. Já estava aqui em Windows. Talvez eu tenha mexido aqui, não tenha. Mas o padrão aqui fica aqui, né, na área do box. A gente vai mudar aqui para Windows. E o tipo que a gente vai começar é esse aqui, Fixed. E antes de começar, o Max tem algumas. Ele tem aqui alguns parâmetros da janela que ele vem exagerado. No caso aqui, o frame, que são os montantes, tá? Com um valor aqui de 2 metros. Então, se a gente imaginar que aquela divisória que fica no meio aqui da porta, por exemplo, se ela tiver 2 metros de espessura para cá e 2 metros para lá, nesse outro sentido aqui, vai ficar um negócio super exagerado, né? E mesma coisa, o vidro está com 25 centímetros de espessura. Aqui tem outra propriedade também dos montantes que está com 1 metro de espessura. Então essas dimensões aqui estão todas erradas. Eu vou começar a criar, ela vai dar um erro, a janela não vai aparecer, mas a gente vai voltar aqui, vai editar esses valores e a janela vai aparecer, certo? Em seguida eu vou criar de novo mais uma vez, vou criar umas, sei lá, 10 vezes e vocês vão ver como a primeira vez é um pouco complicado criar aqui a janela, mas rapidinho pega, é a coisa mais fácil e prática que tem essa janela do Max, certo? Eu acredito que esse valor vem aqui errado porque a gente está trabalhando em metro, então tem muita gente que trabalha em centímetro e aqui ele viria com 2 centímetros de espessura, que é um valor que ficaria bacana, daria para utilizar se aqui fosse 2 centímetros, né? Mas como a gente está em metro, ele altera isso aqui para 2 metros, aqui 25 centímetros, que daria menos de meio milímetro, né? Que daria 0,25 centímetros, daria 2 milímetros e meio um vidro de uma janela, que seria mais ou menos isso, eu acho, um vidro de 3 milímetros por aí. E aqui 1 centímetro também. Se a gente estivesse trabalhando em centímetro, né? Como a gente não está trabalhando em metro, ele fica aqui 2, esse valor exagerado. Então eu vou começar por essa daqui, que é uma janela mais fácil. A minha primeira aba, aqui quando eu selecionar a janela, ele pergunta qual é o método de criação que eu vou fazer a minha janela. Então aqui está marcada a opção de largura, profundidade e por último altura. Então é isso que eu tenho que informar para ele. Primeiro ele quer saber a minha largura, certo? Então eu vou dizer que é essa daqui. Depois eu vou informar a minha profundidade, que é essa daqui. E por último eu vou selecionar lá em cima, eu vou dizer que é a minha altura. Se eu quisesse trocar, eu quisesse vir aqui pela largura, altura e por último profundidade, bastava selecionar essa opção. Eu já me acostumei com essa, a padrão, que vem aqui ajustada. Então eu vou ficar nela e é a que eu vou ensinar para vocês, tá certo? A gente vai dar um clique, segurar e arrastar e vai soltar aqui do outro lado. Vocês estão vendo que a janela tá, já apareceu um monstro aí gigante, né? Por causa daquelas dimensões lá que eu já comentei, que estão erradas. Eu vou soltar aqui, soltei. Agora eu vou dar um clique dentro para pegar a profundidade. Cliquei. E um clique lá em cima. O terceiro clique. Na verdade foi um, dois, três, quarto clique lá em cima. E eu informei a altura. Então, nesses 3 primeiros campos aqui, a gente tem
as dimensões da janela. As dimensões no sentido geral dela, né? Quanto que ela tem de largura, de profundidade e de altura. Tá aqui corretinho, ó. Eu sei que ela tem 60, ela tá com 50 de altura e 13 de profundidade, que é a espessura da minha parede. Eu ainda estou no meu painel aqui de criação, eu não saí da janela, então ainda posso editar esses valores. Eu vou colocar aqui 0,02 para todos, menos para o vidro eu vou deixar 0,01, que seria 1 centímetro. Eu sei que um vidro de 10 milímetros para janela é exagerado, mas não precisa a gente ficar colocando aqui, sei lá, meio milímetro, 0,005. Eu já testei com 0,01, sempre usei, nunca tive problema. E outra que se fosse, dependendo do tamanho do vão da janela, se for um vidro realmente comprido, pode ser um vidro de 1 milímetro, 1 centímetro, quer dizer. No mundo real, seria um vidro de 1 centímetro. Então, para a gente não ficar, ah não, a janela de banheiro é pequenininha, é um vidro de 3 milímetros, a lá da frente é maior, um vidro de 8. Essa aqui é um vidro intermediário, é um de 6. Então, eu adoto 1 centímetro para todas, não dá nem para perceber a diferença. A gente vai colocar um material transparente com reflexo nele. Essa espessura do vidro não dá nem para perceber. Então eu adoto 0,02 para todos. Menos para o vidro eu coloco 0,01. Vou colocar aqui 0,02. Vou apertar o Tab. Para quem não sabe, o Tab fica ali acima do Caps Lock. Então a janela já começa a aparecer. Ó. 0,02 de novo. Tab. 0,02. Tab. 0,01. Tab mais uma vez. 0,02. Enter. Ok? Então a minha janela aqui já apareceu. O único valor que eu vou ajustar aqui é a profundidade, porque apertar aqui o F4. Já estava selecionado. Eu vou modificar a profundidade para a janela ficar entrando um pouquinho, para ela não ficar rente a face dela aqui com a face da parede, certo? Então eu vou colocar aqui 0,08, que é o que eu sempre costumo usar também, tá certo? Então, a próxima janela que a gente for criar, esses valores já vão vir selecionados. A gente não vai precisar editar. São que nem os modificadores, ele grava o último valor que a gente usou e adota para os próximos que a gente for criar. Então eu vou criar aqui agora essa janela. Vou dar um clique, segurar e arrastar. Vou soltar aqui desse lado. Soltei. Um clique na profundidade e um clique na altura. Vê que agora com a medida correta ela já aparece direitinho. Vou só editar aqui 0,08. Já ficou prontinha essa janela. Essa aqui é do banheiro. Vou fazer ela aqui também. Clica no cantinho, arrasta para o outro lado. A gente está informando aqui a nossa largura. Solta. Ele já pegou. Vou dar um clique agora na minha profundidade. Um clique. E vou dar um clique lá em cima. É só um clique. Depois que a gente segura e arrasta para cá, solta. É um clique aqui, soltou outro clique lá em cima, certo? Então é bem fácil. Aqui a gente pode inserir divisórias automaticamente, sem ter que modelar nada. A gente tem tudo automático nessa janela. Ó. Quantas divisórias a gente quiser na vertical, quantas a gente quiser na horizontal. Eu estou falando horizontal porque, no caso aqui, o montante que ele está inserindo é na horizontal, certo? Porque ele considera que painel vertical é... Eu esqueci agora porque que ele chama isso aqui de vertical. Não estou lembrando. Já eu lembro, eu comento aqui de novo. Então eu vou deixar aqui com 3 e vou começar a modelar minhas outras janelas. Ver qual outra que a gente vai fazer. Essa daqui, esse modelo especificamente, ele serve também para as portas aqui. Pela distância que a gente vai ver as imagens, não vai dar para perceber se ela é porta ou se é janela. Eu vou usando aqui o F3.
pegando no cantinho do piso. Clico, seguro e arrasto. Agora com a medida correta ela já aparece desde o início. Vou soltar aqui. Vou dar um clique lá dentro para pegar a profundidade. Dar um pan e vou pegar aqui em cima para fazer a altura. 0,08 para entrar um pouquinho. Essa daqui eu quero só uma divisória no meio, então vou deixar assim. E essa outra aqui, a mesma coisa, clica, segura e arrasta. Vou soltar no cantinho certo. Um clique lá dentro para pegar a profundidade, tirou o zoom. Um clique lá em cima para pegar a altura. 0,08. Aqui também a mesma coisa, o processo se repete. Eu não tenho a... No caso aqui tinha uma divisão do piso da sala para o piso da varanda. Então eu conseguia pegar esse cantinho aqui do verde, ó. Exatamente. Nesse piso aqui não tem. O piso está passando direto. A gente não tem o cantinho para pegar aqui. A gente só vai conseguir pegar aqui embaixo. Acho que deu para entender aí. Mas a gente vai pegar do mesmo jeito. Eu sei que meu piso é 10 centímetros de altura. E depois a gente edita. Cliquei lá em cima. Eu sei que a minha altura aqui é 10 centímetros menor. 2, opa, estava 28, 2,18. E aqui agora eu vou com a minha ferramenta mover. E no eixo Z eu vou subir 10 centímetros. Vou no painel de modificação. Na profundidade 0,08. Então tá aí, ela ficou já no cantinho. Lá em cima também. Eu não sei se essa porta é do tamanho dessa. Se for, a gente pode tirar uma cópia rotacionando. E a gente tem no Y. Posso mexer aqui. Eu sei que é 1,05 m. Esse valor aqui. E esse aqui é 1,20 m. Não, é diferente. Então eu poderia tirar uma cópia rotacionando e já encaixar ela no lugar. Ok? Eu vou criar outra mesmo. Vou aproveitar que a gente está modificando já aqui. Começa a ficar muitos itens para a gente ir buscando. Alternando aqui do standard para criar um box, um plane. A gente tem que alternar aqui para Windows. O Max tem uma função que você pode apertar a tecla X com o mouse aqui na viewport. Ele abre esse campo para a gente digitar o que a gente está procurando. Se eu digitar o nome dessa janela aqui, FX, tá demorando um pouquinho. Normalmente ele não demora esse tanto não, tá? Pronto, ele já acha aqui Fixed Windows. Abre até essa imagenzinha, eu nem sabia que ele abria, que ele fazia isso. Se eu digitar o nome completo, ele aparece só, ó, Fixed, e aparece só a janela. Então, rapidinho eu posso também X, Fixed, dar um Enter, ele já seleciona ela para mim. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa daqui. Clique, segura, arrasto, solta aqui no cantinho. Dá o zoom, tá, galera? Usa o zoom. O zoom é o melhor amigo de vocês para essa... na hora que não consegue pegar no canto direitinho. Então usa o zoom para ter certeza que está clicando no canto certo. Aqui na profundidade, 0,08. Na altura eu vou tirar 10 centímetros. 18. E vou subir. Vou usar a ferramenta mover. No eixo Z eu vou subir 10 centímetros. Ok? Essa parede eu ainda não corrigi, eu vou corrigir agora. Eu tinha aplicado o Edit Poly nela. Eu acho que só deletando o Edit Poly já corrige. Já corrigiu a do outro lado também. A instância, uma da outra. E eu não vou fazer essas portas aqui internas, até porque elas não seriam assim de vidro, elas seriam de madeira. Acho que eu completei. E aproveitando que a gente já
começou a ver as janelas, eu vou mostrar também como que a gente vai dar o mirro do mesmo jeito das janelas para o outro lado agora, certo? Primeiro eu teria que selecionar todas as janelas, né? Sair clicando, selecionando todas. Apesar de que aqui são poucas, eu já selecionei, ó. Eu quero mostrar esse painel aqui, Select by Name, e dá um clique nele, ele vai abrir mostrando todos os objetos que tem na nossa cena que a gente modelou, certo? Porque que aparentemente tem menos objeto do que a gente tem aqui, né? Se a gente for... Deixa eu voltar aqui. Aqui tem... Não sei quantos objetos tem aqui, eu não vou contar não, mas sei lá, 30, 40 objetos, alguma coisa assim do tipo. E dá pra ver claramente que a gente tem muito mais aqui box, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pequenininho aqui, tem peitoril, a gente tem muito mais. Então a gente tem um filtro aqui em cima, que ele está mostrando só o que é shape. Então ele está mostrando aqui só, por exemplo, selecionar isso aqui para a gente ver o que é. Vou... Ah, isso aqui é da nossa planta. Ele está selecionando a planta. Vou voltar lá. Ah, quando a gente importou a planta, as linhas vieram separadas. O ideal seria que a gente unisse ela em uma única linha, para não ficar esse tanto de item aqui, ó. Isso aqui tudo poderia ser uma linha só, não tem necessidade. Já já eu mostro como é que a gente faz isso. Eu vou primeiro continuar aqui falando desse painel de selecionar por nome. Aqui em cima a gente tem os filtros. Como eu disse no começo do curso, o Max identifica essa categoria de objetos diferentes e está ativado só os shapes. Eu não quero ver os shapes, as janelas são os objetos. É um objeto do tipo geometry. Então eu vou desligar aqui os shapes. Eu quero mostrar os geometry. Então aqui a gente está vendo agora todos os nossos boxes que a gente modelou para fazer parede. Não sei se ele tem aqui as lines, não. A line do piso, quando a gente cria, ela é um shape, mas depois que a gente aplica o extrude, eu acho que ele vira um objeto do tipo geometry. Vou só conferir. Line 001. Aqui o nome, ó. Line 002. Vou voltar lá. Line 001. Tá? Do tipo shape. Então ele identificou o objeto pela origem, realmente. Era só para tirar essa dúvida, eu não tinha certeza. Eu vou habilitar novamente aqui os objetos do tipo Geometry. Vou procurar aqui pelas minhas janelas. Eu sei que o nome delas são esses aqui. Fixed. Vou segurar o Shift. Ele seleciona todas. Aqui estava fácil a gente selecionar. Eu selecionei ali rapidinho, sem esforço, né? Mas vamos supor que você estivesse modelando um hotel com, sei lá, 50 janelas. E você fez todas as 50 janelas. E agora precisa selecionar elas para aplicar material, por exemplo. Então a gente vem aqui, pode digitar o nome aqui em cima também. Fixed. Opa. Vou só desselecionar elas aqui. Abrir o meu painel sem estar com nada selecionado. Vou digitar aqui Fixed. Vou subir essa barra. Ele desce, não sei porquê. Ele viu que tem um bugzinho aqui, né? Quando eu comecei a digitar, ela desceu. Eu acho que era essa versão 2016, acredito eu. Vou selecionar todas. Ok. E ele seleciona rapidamente no meio de todos aqueles outros objetos. Eu não teria que sair selecionando tudo. Mesma coisa aqui, o bug de novo, ó. A barrinha desceu, quando eu começar a subir ela vai sumir. Não sei por que ele faz isso. No 2014 que eu usava anteriormente não tinha isso. Ok, selecionei. Então,
Só exemplificando, sempre que a gente vier aqui, lembra que tipo de objeto você está procurando, se é uma luz, se é uma câmera, se é um shape ou se é um objeto com volume do tipo geometry. Aqui também tem esse aqui, mostrar os grupos. Quando a gente criar grupo, daqui a pouquinho eu explico também como é que a gente faz grupo. Se você quer que mostre grupo ou não, se você quer só os objetos que não são grupos, certo? Então é bem simples, é bem intuitivo. Aqui são filtros também, mostrar objetos congelados ou não. E não tem muito o que explicar nele aqui não. Tem selecionar o inverso, você pode selecionar as janelas, que é tudo menos as janelas. Então eu posso aqui, selecionei elas, vem aqui, select invert. O atalho é Ctrl I, ele está dizendo aqui. Ele vai selecionar tudo menos as janelas, certo? Tem também, se você quer que ele faça diferenciação entre usar a letra maiúscula e minúscula, quando a gente digitar aqui. No caso, as minhas janelas começam com letra maiúscula, eu digitei com F minúsculo e ele achou do mesmo jeito, certo? Se eu marcar a opção Find Case Sensitive e colocar aqui agora Fixed minúsculo, ele não encontra. Se eu trocar por F maiúsculo, ele encontrou, certo? Então esse painel é só para isso, realmente ele facilita a gente encontrar tudo que tem na nossa cena, ok? Eu vou, antes de prosseguir com fazer o mirror das janelas para o outro lado, eu vou esconder isso aqui, clicando com o botão direito, Hide Selection. Não vou usar o meu atalho por enquanto. Depois que eu mostrar como que a gente configura os atalhos, eu vou começar a usar o atalho. E agora eu vou corrigir essa planta, certo? Porque ela está toda separada. Eu vou voltar aqui no meu layer da planta, vou descongelar ele. Agora eu posso selecionar minha planta de novo. Ele está aqui ó, como uma Editable Spline. É uma linha editável, certo? Se eu criar um retângulo e vier no meu painel de modificação, ele está como um retângulo. Tem aqui as dimensões dele, comprimento e largura. Tem um raio do canto, né? A gente pode já chanfrar se quiser. Mas ele não tem aquelas opções da linha. Se a gente quiser selecionar os vértices dele ou dar um refine, seria um vértice aqui, começar a puxar para cá. Então eu posso aplicar um modificador do tipo similar ao Edit Poly, sendo que para as linhas. É o Edit Spline. Aqui é um editor de polígono, aqui é um editor de linha. Edit Spline. Ele agora me dá as mesmas opções, fica quase que igual à linha. Para não dizer que ele fica 100% igual, a linha tem essas duas abas aqui, Rendering e Interpolation. E no modificador, Edit Spline, ele não vai ter essas duas abas aí pra gente, certo? Eu vou também ainda falar delas. Então, só para a gente deixar claro que é um Edit Spline. Quando eu clicar aqui nessa linha, a gente está vendo aqui que ele é um Editable Spline também. É aquela mesma coisa que a gente já viu. Nesse caso aqui, ele não é um modificador, ele está convertido para uma linha. Tem diferença também. Se eu criar aqui o retângulo novamente, clicar com o meu botão direito e colocar converter para Editable Spline, aí sim ele vai me mostrar as mesmas opções da linha. Rendering, Interpolation e todo o restante igual à linha. Se eu der um Ctrl Z, no meu retângulo eu aplicar um Edit Spline, você está editando a linha, mas você não converteu ele para a linha. É quase a mesma coisa, sendo que aqui é um retângulo com um modificador em cima. Se eu converter, não. Ele deixa de ter as funções do retângulo que tinha aqui embaixo e agora passa realmente se tornou uma linha, né? Um objeto do tipo linha, do tipo spline. Só para exemplificar isso aí, a gente vai ver mais para frente, vai ficar alternando entre um e outro, voltando. E aqui a gente tem um objeto já convertido, ele realmente é um objeto do tipo spline, certo? Então, o que é que eu posso fazer?
Eu vou selecionar todos os outros objetos. Aqui tem essa função attach e attach múltiplos. Ele atacha vários objetos de uma vez só. Então, se eu vier nesse daqui, eu vou sair manualmente clicando e ele vai incorporando esses objetos que eu estou clicando à minha linha que já está selecionada, né? Eu vou continuar aqui. A minha linha que está selecionada é essa. Eu clicando aqui, essa linha aqui agora vai fazer parte dessa daqui. Vai ficar branquinha, ó. Tá ok? Então, para não sair fazendo isso de um por um, tem aqui a função atachar múltiplos. Eu vou... É como se fosse um painel daquele de selecionar por nome. Não está aparecendo nenhuma linha aqui, porque está só o filtro do Geometry ligado. Eu vou desligar e vou ligar o Shapes. Eu sei que eu já escondi tudo que poderia ser linha que tivesse no meu arquivo que a gente modelou. Tá só a minha planta aqui. Então eu vou selecionar tudo e vou clicar aqui em Attach. Então pronto. Clico com o botão direito para sair aqui do Attach. Agora está tudo um único Editable Spline. Ok? Quando eu clicar aqui, se eu vier aqui também, só mostra um único objeto. Não mostra mais vários objetos com o mesmo nome. O mesmo nome não, com os nomes diferentes, era Block 01, Block 02, Block 03. Ele traz aqueles nomes ali do CAD. Tá joia? Então eu vou voltar aqui no meu layer, vou congelar a planta, fechar o painel dos layers, não consigo mais selecionar. Isso que a gente fez agora de colocar todas na mesma linha, ele incrementa até a nossa performance na viewport. Se eu apertar a tecla 7 no teclado, sem ser o teclado numérico, ali próximo ao U e ao Y, ele vai me mostrar essas funções aqui. Ele diz o total de polígonos que a gente tem na face, que a gente tem no arquivo, desculpa, e o total de vértices. No caso, eu tenho nada na minha viewport, estou com os objetos escondidos, ele está me mostrando zero. E ele mostra os FPS, que para quem não sabe são frames por segundo. Quantos frames por segundo a minha tela está sendo atualizada, certo? Então, eu tenho 250 nessa casa aí. Eu esqueci de mostrar antes, mas quando a gente tem todas as linhas separadas, essa taxa aqui é mais baixa. É como se a gente começasse a ficar mais lento com a viewport pesada. Quem já trabalhou com arquivo muito pesado sabe como é lento na hora de mexer, você vai rotacionando e o arquivo dando aquelas travadinhas. Ele não consegue calcular tudo ao mesmo tempo, ele precisa de um pouco mais de tempo e por isso a fluidez diminui, certo? Então, acredito que quando a gente tem as linhas separadas, ele calcula, na hora que a gente está rotacionando ou interagindo com o arquivo, dando zoom, ele calcula cada linha individualmente. Então a gente tinha aqui, sei lá, umas 50 linhas separadas, ele estava calculando 50 vezes, quando na verdade a gente poderia ter uma única linha e ele está calculando ela agora separada, toda juntinha de uma vez só. Então a gente tem mais fluidez aqui na viewport, certo? Aqui é um exemplo básico, mas o da implantação eu vou lembrar de mostrar isso aqui e a gente vê que tem uma diferença, ok? Eu vou desesconder tudo, unhide all. Aqui o que a gente tinha 200 e alguns frames, né, 250, 260, já deu uma caída agora, ó, porque ele tem mais objetos para ele calcular. Então já deu uma caída para 160, 130, 170, né? E agora ele me mostra a quantidade de polígonos total que eu tenho aqui. Tenho 2.806 faces. Cada face dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4 do outro lado, 5, 6 lá embaixo. Cada boxzinho desse com 6 lados, né? Então a gente tem um total aqui de 2.806 polígonos nesse arquivo. E 1.764 vértices. É só uma estatística, né, para a gente ter noção. Alguns arquivos pesados a gente chega a fazer 8 milhões de polígonos, né? Ou mais até. Já vi arquivos maiores. E
Agora que a gente já fez essa parte da line, eu vou selecionar minhas janelas, ligar aqui Geometry, Fixed, vou desligar aqui letra maiúscula, diferenciar maiúscula de minúscula, ok, vou aplicar um mirror no eixo X, deslizar aqui, que nem a gente fez com a planta, vou jogar aqui para fora mesmo, não tem problema, quero como instância, ok, vou travar no meu eixo X, aqui, e vou pegar um ponto de referência. Acho que eu vou pegar por essa janela aqui. Eu vou aproximar. Lembro do zoom, vai ajudar bastante. Vou travar o meu objeto para não ter perigo de eu clicar fora ou alguma besteira do tipo. Clicar aqui nesse ponto, segurei. Não tem problema se ele sumiu, eu já peguei. Mesmo que ele tente fugir. Vou segurando ele, tirar o zoom, dar o pan e dizer que eu quero que mova para esse ponto. Quando o snap pegar em cima, aqui eu já posso soltar. Ele vai para o cantinho certo. E eu sei que todas as outras também foram, porque as medidas são iguais. Tá ok? Então, esse é um jeito que a gente faz rapidinho as janelas, não perderia tempo fazendo todas as outras. Só com o mirror a gente conseguiu ganhar esse tempo aí também. Então, essa aula aqui já tá com o tempo comprido. Eu vou encerrar por aqui. E na próxima aula a gente modela o guarda-corpo para dar andamento na modelagem.